sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good to me. And with a cry of praise, my heart will proclaim that you are good, you are good. And in the sun or rain, my life celebrates that you are good, you are good. And in the sky of praise, my heart will proclaim that you are good, you are good. And in the sun and rain, my life celebrates that you are good, you are good. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good to me. Oh, and I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good to me. Hallelujah. Nothing can separate, even if I ran away, 'cause your love never fails. I know I still make mistakes, but you have no mercies for me every day, 'cause your love never fails. Say you stay. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. No, no, no. The wind is strong and the water's deep, but I'm not alone here in these open seas. Your love never fails. Sing, the chasm is far too wide. The chasm is far too wide. I never thought I'd reach the other side, 'cause your love never fails. Saying you stay. You stay the same through the ages. It's your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning.
church sing, you make, 'cause you make all things work together for my good. Sing it out. You make all things work together for my good. He makes everything work. You make all things work together for my good. Sing, you make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. He's jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. All of a sudden, I am unaware of these afflictions eclipsed by glory. And I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how he loves us so. Oh, how he loves us. How he loves us so. How he loves us. He's jealous. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. All of a sudden, I am unaware of these afflictions eclipsed by glory. And I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And
We are His portion, and He is our prize. Drawn to redemption by the grace in His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. Sing, and then heaven meets earth. And heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have the time to maintain these regrets when I think about the way He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Sing it one more time. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. He loves us. Thank you, Jesus. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Sing it one more time, like this. Yeah, I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Yeah, I love you, Jesus. Oh, how I love you. I love you, Jesus. I surrender to you, Lord. We love you, Jesus. And we adore you, God, for your presence in this place. Lift your hands, every hand be lifted in this place. Sweeter than the song you sing to me. There is no place. There is no place that I would rather be Here at your feet. than here at your feet, laying down everything. All to you I surrender. Everything, every part of me. All to you I surrender. All of my dreams, all of me, Lord, I surrender. I surrender to you, God. Oh, I surrender.
Sing, if worship's like perfume. If worship's like perfume, I'll pour mine out on you. For there is none as deserving. For there is none as deserving of my love like you. So take my hand. So take my hand and draw me into you. I want to be swept away. I want to be swept away, lost in love for you. All to you. All to you. I surrender. I surrender. All of me. All of me. Every part of me. All to you. I surrender. All of my dreams. All of my dreams. All of me. Lord, I surrender. Lord, I surrender. All I am to you, God. All I am, I surrender. Without you, God, I am nothing. So I give my all to you, God. I surrender all of my dreams, all of them. 'Cause I know what you have for me is better than anything I ever want, God. Jesus. No turning back. I've made up my mind. I'm giving all of my life. This time, no turning back. I've made up my mind. I'm giving all of my life. This time, no turning back. I've made up my mind. I'm giving all of my life. This time, no turning back. I've made up my mind. I'm giving all of my life. This time, your love makes it worth it. 'Cause your love makes it worth it all. Your love makes it worth it. Sing, your love makes it worth it. Your love makes it worth it. Your love makes it worth it all. Your love makes it worth it. All to you. All to you. I surrender everything, every part of me. All to you. I surrender all of my dreams, all of me. Lord, I surrender. Lord, I surrender. Lord, I surrender. I surrender. Can you surrender to Him today? I surrender to you, God. Surrender your heart to God. To you, God. We give you everything, Lord. We surrender. You're a God that restores when we surrender.
When we give everything to you, you make us new. I surrender, Lord. Last time, sing it. All to you, I surrender. Everything, every part of me, all to you, I surrender. All of my dreams, All of me, Lord, I surrender. Can we clap for Jesus? Amen. Se Deus chamou, Ele vai dar condição, né? Glória a Deus, que houve uma confirmação do Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, né, num lugar de tamanha responsabilidade, né, saudar a igreja com a paz do Senhor. Agradecer ao pastor Alex, tem sido um amigo desde que eu cheguei aqui na América, isso já fazem 2 anos que eu estou aqui, não estou muito tempo, mas ele tem dado apoio, suporte e se colocado à disposição. Agradecer ao pastor Sinésio, pastor dessa igreja, também muito amoroso. É um pastor amoroso ou não é? Amém. Carinhoso, preocupado, pastores que ligam para a gente, perguntam se está tudo bem, né, disso que nós precisamos, muitas vezes, num momento de exílio, né, hoje nós vamos falar de exílio, então você está no seu momento de exílio, que você precisa é de um abraço, assim como eu fui abraçado por Deus ali na hora do louvor, o Senhor está aqui nesse lugar, né, e eu fiquei profundamente emocionado e tocado pelo Espírito Santo, porque eu vi jovens abençoados, sendo usados por Deus aqui, e isso alegra o meu coração, porque eu não fui um bom jovem, né? E saber ser jovem é um privilégio, não é verdade? Então, seguindo a conferência, seguindo o tema, Lamentações 5, 21. Já foi lido, vou ler novamente, diz assim: restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias, como os de antigamente. Vamos fazer a leitura do versículo 15 ao 22. Você pode se colocar de pé para a leitura inicial. Eu já fui apresentado, sou Marcos Cury. Eu tenho trabalhado aqui na América com dependentes químicos, dependentes de álcool, seus familiares. Aliás, gostaria de pedir a algum jovem abençoado que possa distribuir meu flyer com a devida permissão ao final do culto. Nós temos 2 grupos de recuperação, um em Bridgeport, outro em New Rochelle, que atende a dependentes e os familiares. Temos também um canal aberto com o Brooklyn Teen Challenge. Já temos 4 brasileiros internados lá. E o Don Wilkerson já falou, pastor Marcos, daqui a pouco a gente vai ter que providenciar essa casa, porque você está trazendo muitos brasileiros para cá. E a gente aguarda no Senhor a visão que Ele deu. Mas tudo é no tempo de Deus. Então, tem um programa de 1 ano de tratamento, um custo baixíssimo, que é uma instituição sem fim lucrativo. Se você tiver notícia de alguém precisando de ajuda, nós podemos atender individualmente, em grupo ou através de internações. No final você pega o flyer e tem aí os telefones, endereço e tudo mais. Então vamos à leitura. Capítulo 5, do versículo 15 ao 22 diz... Desculpa se a minha versão estiver diferente. Cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em
lamentações a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração. Por isso escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Oremos. Pai amado, Pai bendito, obrigado pela leitura da tua santa palavra. Abençoa-nos nessa manhã. Deus, convém que tu cresça, eu diminua, Deus. Pai, em nome de Jesus, que possamos sair daqui diferentes de como entramos, carregando a tua semente, a tua palavra, as tuas bênçãos, a restauração, Senhor, tema dessa conferência, Pai. Pai, em nome de Jesus, então que tu venha sobre nós com teu Espírito Santo, nos convencer, Senhor, para que haja em nós arrependimento, quebrantamento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podei-vos assentar. Podei-vos assentar. Então, amada igreja, jovens, essa passagem, ela se dá em um período em que Israel havia sido levado ao exílio, ao cativeiro. A Babilônia, ela começou a deportar o povo de Israel em 605 a.C. E depois disso houveram mais duas invasões. A primeira invasão em 597 a.C. e a segunda em 586. E essa segunda, Jerusalém foi sitiada, destruída, o templo foi destruído e o povo foi levado ao cativeiro. Mas por que será que isso aconteceu? Por que será sempre que nós lemos na Bíblia Israel sofrendo ataques, opressões, sendo saqueado pelos inimigos, enfim, existe um pecado que gera essa consequência. Existe algo anterior a esse dano, a essa consequência, a esse sofrimento, que faz com que isso aconteça. Então, Israel havia se desviado, como várias vezes havia acontecido na história de Israel. Ele se desviava e o inimigo atacava, ele se desviava e o inimigo oprimia, ele adorava outros deuses e sofria opressão, ele dedicava a vida a outras coisas que não o Deus deles, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus único, e sofria as consequências. Eu não sei como tem sido com a sua vida, mas no decorrer da nossa caminhada cristã, muitas vezes experimentamos esse mesmo sentimento. Um sentimento de desamparo, um sentimento de exílio. Dizem que os 3 maiores estresses de um ser humano, em primeiro lugar, é a perda de um ente querido. Em segundo lugar, quando ele vai para uma outra nação. Quando ele é expatriado, quando ele está em exílio. Em terceiro, um divórcio, uma separação e tantos outros motivos para que o ser humano tenha um estresse de alto nível. E olha, mudança de país, estresse maior, só a perda de um ente querido. E todos nós aqui passamos por isso quando viemos para cá. No início, aquela adaptação, as mudanças. Muitos nem pediram para estar aqui, porque foram trazidos pelos pais. E eu creio que boa parte dos jovens que estão aqui passaram por isso. Quando eu estive aqui em 2008,
eu fiz um atendimento numa casa de uma família, e tinha um jovem que estava dentro do quarto, cerrado dentro do quarto, fechado dentro daquele quarto, e a mãe, eu vim aqui, eu estava aqui, não morando aqui, mas vim aqui ministrar num evento, e passear também, e eu fui convidado para ir nessa casa, e havia um jovem dentro do quarto, e a mãe nos convidou para jantar, e ela falou, meu filho só vive dentro do quarto. Ele já estava em depressão, e nós convencemos ele a sair daquele quarto, e estávamos ali jantando, e eu propus como eu faço na terapia de grupo, que cada um tivesse uma chance de falar, que cada um tivesse algo para desabafar, algo para colocar para fora. Muitas vezes nós estamos ali no nosso exílio, no nosso sofrimento, calados, guardando, e isso não é bom, porque vira uma bola de neve. Então aquele jovem falou, olha pastor, eu não sei nem falar o português direito, mas está me dando vontade de falar, e eu vou falar. Eu fui trazido para cá, eu não sei se eu sou brasileiro, eu não sei se eu sou americano, sabe, se eu voltar para o Brasil, eu não sei o que fazer naquele país, e aqui eu também não tenho documentos, e eu estou num dilema, porque eu não consigo trabalhos bons por conta disso, e eu já tenho pensado até em me suicidar. Então ele estava numa crise de identidade, ele não sabia quem ele era, ele estava num exílio, ele estava num sofrimento, porque essa é a chamada terceira geração, né? É a terceira geração, né? Os pais são brasileiros, mas os filhos crescem em outra nação, né? E eles, metade brasileiro, metade americano, e enfim, há um conflito, né? Eu não sei se existe algum jovem aqui com essa situação, se já passou por isso, mas eu quero falar para vocês que Deus, Jesus Cristo, Ele pode preencher qualquer vazio, Ele pode preencher qualquer buraco, Ele pode curar qualquer dor. Basta que haja um lamento, assim como ocorreu quando Jeremias escreveu o livro de Lamentações. Aquele povo estava em profundo lamento, mas é através desse lamento, através dessa dor, dessa angústia, desse sofrimento, veio o reconhecimento, veio o arrependimento, e a mão de Deus se moveu na direção daquele povo, e houve a restauração. Então, às vezes, nós não compreendemos a vontade permissiva de Deus. Muitas vezes você vê lá o filho com a mão na tomada, e você tira uma, tira duas, tira três, e aí vem a vontade permissiva da mãe ou do pai, deixa ele colocar o dedo lá. E a criança coloca o dedo e leva um choque, não é? Mas ela nunca mais vai colocar o dedo, porque vai ficar na memória dela aquele choque que ela levou. Então, nunca mais o povo de Israel vai querer pecar e virar as costas contra Deus, porque tamanho foi o sofrimento. Fala, não, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais esse sofrimento para a minha vida. Eu lembro que eu cresci na igreja batista, não porque na minha casa eram evangélicos, mas porque um vizinho me levava. Na minha casa eram espíritas, macumbeiro, umbandista, messiânico, católico, uma mistura. Enfim, eu via de tudo na minha casa: defumador, óleo de boi, sal grosso, Bíblia, santo. Mas quando existe um plano na vida de alguém, como existia um plano na vida de Jeremias, nós vamos ver, Jeremias capítulo 1, quando a palavra de Deus é liberada, não há quem possa impedir. Jovem, o plano de Deus para a tua vida. Jeremias era jovem, tinha 21 anos, e quando ele foi chamado, ele falou, mas eu sou muito inexperiente, mas eu não sei falar direito, e essa é a desculpa de todo jovem. Né? Eu sou muito novo, sou inexperiente, agora não, por favor me poupe disso.
Mas Jeremias foi escolhido no ventre da mãe. Antes que ele nascesse, já havia um plano para a vida dele. Eu quero falar para você, jovem, antes que você nascesse, já existia um plano para a tua vida. E uma missão pesada que ele recebeu. Ele nasceu num lar de sacerdotes. Mas Deus queria mais para ele, mais do que cuidar do serviço no culto, mais do que isso, Deus deu uma missão para ele muito mais pesada. E nós não sabemos, não temos notícia se ele houve um descanso na vida dele, porque ele só viu o povo pecar e ele era a boca de Deus no meio daquele povo, e ele só viu o povo odiar, porque ele era aquele que incomodava, e a palavra de Deus, ela incomoda, a palavra de Deus, ela tem poder para destruir, e tem poder para restaurar. Quando você está em pecado, ela arrebenta com você. Jeremias falava que é a pedra, é o martelo que esmiuça a penha, destrói. Se você está em pecado, a palavra de Deus vai te destruir, vai te amassar, vai te quebrar. Mas se houver arrependimento, vai te restaurar. Vai te fazer uma nova criatura. Vai fazer você mudar. Sabe? E nós precisamos dessa mudança. Diariamente. Né, jovens? Eu falei, eu fico muito feliz, porque por ver esses jovens tão bonitos, louvando ao Senhor, né? Glorifico a Deus que a minha filha Natália tem participado dessas reuniões também, porque qual pai que não deseja isso para os filhos, principalmente eu que já experimentei o outro lado da moeda, pastor Alex também sabe como é que é, quando a gente se desvia, quando a gente está em pecado, vem o exílio, né? E no nosso caso foi o exílio das drogas, o exílio da prostituição, o exílio da imoralidade, e muitos estão caminhando por aí sem perceber. A palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parecem corretos, mas no final levam à morte. E às vezes o jovem se distrai, porque o mundo oferece muitas coisas, né? E não faltam, entre aspas, amigos para fazer convites. Muitas vezes, nem eles sabem, mas são enviados de Satanás para destruir a tua vida. Quando falam, olha, vai ter uma balada ali. Olha, uma vez só, depois você pede perdão, né? Ou quando você está de frente a uma internet, quantos convites, quantas atrações tem ali, porque a internet ela pode servir de bênção, mas também pode servir como maldição, e se você não vigiar, num clique, você pode ir para o inferno, porque pode desencadear exatamente um exílio, o exílio da pornografia, né? Se você entra naquele chat, enfim, e começa a bater papo com uma pessoa que você nem viu na vida, jovem, né? Você não sabe o que tem do outro lado. Daqui a pouco a pessoa pede para você abrir uma webcam, e existem pedófilos, existem várias coisas na internet, enviadas do inferno para destruir a tua vida, e você tem que ficar vigilante. Você tem que ficar vigilante. Então, o meu exílio foi as drogas. Com 16 anos eu estava fumando maconha, muitos baseados, muitos cigarros de maconha, né? Mas começa com a bebida, começa com o cigarro, que são drogas, já falei isso aqui da outra vez que eu vim aqui dar o testemunho. Cigarro é droga, álcool é droga, cigarro tem cerca de 5.000 substâncias nocivas ao organismo, dentre elas amônia, que serve para descolorar o cabelo, dentre elas acetona, que serve para tirar o esmalte das unhas, dentre elas o formol, que conserva cadáver, a terebentina, que eu falei aqui da outra vez, que era um componente para veneno de rato, quero corrigir isso, não é solvente para tinta, enfim, e outras substâncias mais nocivas, cancerígenas, é uma droga, e a nicotina, ela te cria uma dependência, uma escravidão, um cativeiro que você nem imagina. Eu lembro que na minha abstinência do cigarro, a minha carne pedia cigarro, gritava aquela abstinência, e eu falava, Jesus,
Isso é abstinência, não é vontade de fumar, eu repreendo, eu vou suportar, eu quero minha libertação. E o álcool, nem se fala, o álcool, acidentes de automóvel, estupros, assaltos. Se você for olhar ali, aquela pessoa, ela bebeu antes de fazer alguma coisa. Sempre o álcool está envolvido no meio. Né? As pessoas não se dão conta, existe um marketing na mídia, né? Lá no Brasil, principalmente, falam de carnaval, né? E porque aquilo movimenta milhões, agora é a Copa do Mundo, são temas polêmicos, não gostaria de entrar em política, mas fortunas são gastas com esses eventos. Então, eles preferem colocar o pecado debaixo do tapete. Mas colocar o pecado debaixo do tapete traz consequências. E você vê lá no carnaval, depois do carnaval, 3 meses depois, começam a crescer o número de abortos. 6 meses depois, as pessoas começam a perceber que contraíram doenças sexualmente transmissíveis. Não é? E sem falar o número de mortes por acidente de carro. Isso tudo a mídia não mostra, mas o pecado gera a morte. O pecado gera a morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Vamos falar de Jeremias. Abra em Jeremias capítulo 1. Como eu falei, um jovem tímido, chamado por uma responsabilidade pesada, chamado para profetizar para um povo surdo, um povo que não ouvia a palavra de Deus. Deus falava, mas eles tinham os ouvidos tapados, e ele avisou: vocês vão para o cativeiro, se vocês não se consertarem, se vocês não se corrigirem. Capítulo 1. Vai recair sobre vocês um cativeiro. Olha, igreja, não queira ir para o cativeiro. Jovem, você não precisa passar por tudo que eu passei. Permaneça firme nesse caminho. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Não vale a pena nem experimentar, nem por curiosidade, nada que o mundo oferece é melhor do que estar na presença de Deus. Nada. 1000 dias no mundo não vale um dia na presença de Deus. Nada. Então deixa aquilo que está no mundo que fique lá. Você não tem parte com esse mundo. Você foi escolhido, separado, justificado. Permaneça aí, porque grande será o vosso galardão. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, diz a palavra de Deus. Fiel, combata o bom combate, completa a tua carreira, igual o apóstolo Paulo. Jeremias 1, versículos 7 e 8 diz assim: mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. A missão do profeta. Talvez Deus tenha falado contigo, jovem. Deus tenha falado contigo. Deus tenha te chamado para uma missão. E você tem duvidado, e você tem questionado a sua capacitação para isso, mas eu quero falar para você que é Deus quem te capacita, é Deus quem te dá condição. É Deus que fala: aqueles que eu te enviar, tu irás. E a palavra que eu mandar tu dizer, você vai dizer. Abra a tua boca. Não cesse de falar dessa palavra, a palavra da verdade, a palavra que cura, que salva, que liberta. Se você não fizer a diferença na tua geração, Deus vai levantar outra. Tem que fazer a diferença na tua geração. Tem que fazer a diferença. A igreja precisa de uma reforma, precisa de uma renovação. Você vê por aí igrejas sérias, mas você vê muita coisa por aí que está fora da visão. Os jovens têm essa responsabilidade.
né, de pregar a sã doutrina, né, de conduzir o povo, de renovar a igreja. É a força, é a energia. Enfim, Deus está chamando vocês, jovens, para uma responsabilidade. Eu entendi o meu chamado, mas eu precisei ir para o cativeiro. Deus fala para você nessa manhã, você não precisa ir para o cativeiro. Você pode iniciar o teu chamado hoje, agora. Não precisa ir pela dor, mas por amor. Por amor, pregue o evangelho. Por amor, faça a obra de Deus. Por amor, faça a diferença na sua geração. Por amor, seja exemplo. Contagie os outros jovens com a tua atitude. Agostinho falava, evangelize. Se necessário for, use palavras. Às vezes você de boca fechada, as pessoas vão ver a diferença em você. Vão ver que você é de Deus. Glória a Deus que isso tenha acontecido comigo, tem acontecido com você. Às vezes você está num lugar e a pessoa, você é crente. Você é evangélico, você. Glória a Deus, Senhor, que eu fui reconhecido sem dar uma palavra. Tem acontecido isso com você? Depende da sua atitude, do seu comportamento, como você age. Não só dentro da sua casa, não só dentro da igreja, mas aí fora. Tem que dar bom testemunho com os de dentro e dar bom testemunho com os de fora também. Versículo 6, do capítulo 1. Diz assim: então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então ele tinha pouca idade, alegou inexperiência, alegou que não sabia falar, enfim. Conforme eu já havia falado, é Deus quem capacita. Foi assim que ele fez com Isaías. Isaías falou, porque eu não sou eloquente, nem agora, nem outrora. Vivo no meio de um povo de impuros lábios, tenho impuros lábios. Deus fez com que um anjo tocasse com a brasa na boca dele. É Deus quem purifica. Se existe algo para ser restaurado, se existe algo para ser purificado, se você falar, eis-me aqui, Senhor, Ele vai te restaurar, Ele vai te purificar. Às vezes existe algo para ser feito na nossa vida e a gente fica ali relutando, escondendo, colocando máscaras. Temos que arrancar essas máscaras e mostrar para Deus quem nós realmente somos na verdade. Porque se nós não mostrarmos para Deus quem nós realmente somos na verdade, não vai haver cura. É assim na dependência química. Quando a pessoa fica negando, não, eu controlo daqui, eu uso com o meu dinheiro, não preciso de ajuda. Às vezes a família, não, meu filho é tão bonzinho, ele não é mau, olha, isso aí é só uma fase. Enquanto você fica negando, enquanto você fica relutando, não começa a restauração. A restauração não começa, isso não vale para droga, só vale para qualquer tipo de pecado. Confessa, com o pecado confessado é o pecado perdoado. E aquele povo, havia um lamento. Leia o versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Jovens, quem é jovem aqui? Levanta a mão. É a igreja toda, né? Amém. Então estou pregando não é só para esse grupo aqui, não é para todo mundo, viu? Eu também estou nessa. Às vezes a mente vai, o corpo não acompanha, mas a mente é jovem. Né? Caiu um pouco de cabelo, aqui a faixa da cintura está um pouquinho dilatada, assim, mas a mente é jovem, não é verdade? De vez em quando dá uma dor no joelho, nas costas, né? A palavra de Deus está dizendo que eu te consagrei, antes que fosse formado na madre de tua mãe, eu te constituí profeta.
Você acha que você está aqui nessa manhã para bater o cartão de ponto? Não. Cada culto que você vem, cada vez que você abre essa palavra, Deus tem uma novidade para você. E Ele tem uma novidade para você nessa manhã. Ele quer te constituir profeta para as nações. Ele está falando para você que Ele te escolheu antes que você fosse formado no ventre da tua mãe. E você pode até falar, eu não tenho condições. Amém que você está falando isso, porque você não é arrogante, porque há em você humildade, porque muitos teriam estufado o peito, é comigo mesmo, Senhor. E não é assim que Deus age na vida do homem. Tem uma história de um jovem que se formou em teologia aí. Ele estava empolgado porque era sua primeiro sermão, primeira pregação. Ele tinha sido escalado pelo pastor da igreja, o pastor titular, presidente. E ele veio, né? Estufou o peito, parecia um pombo. A Bíblia era acho que era maior que a minha é grande, mas uma Bíblia grande. E entrou, estufou o peito e assumiu o púlpito. E a pregação não foi boa, sabe? Foi uma decepção. Foi uma frustração. E ele ficou cabisbaixo, ficou triste, né? E depois de muita insistência do pastor, ele foi lá na saída cumprimentar o povo que estava saindo. Meio sem graça, enfim, mas aí o pastor falou para ele, olha, com muita sabedoria, muita propriedade, falou, olha, se você tivesse entrado aqui, como você está saindo, talvez você saísse como você entrou. Está entendendo? Então a gente tem que se diminuir, para que Deus venha crescer. Então todos esses profetas, Gideão, falou, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a mais pobre. Houve humildade, sabe? Houve reconhecimento da pequenez, e aí é nesse ponto que Deus age. Quando você fala, Senhor, quem sou eu? Não é? Mas quando você tem a consciência de que você realmente não é nada, Ele te enche. E Ele te usa. E você vai continuar sendo usado por Deus, se você permanecer com isso na sua cabeça, sabendo que nada vem de ti, mas de Deus que te enche, Deus que te capacita. Nós somos o quê? Um vaso de barro, um recipiente singelo. Mas dentro de nós tem um recheio precioso, tem um verdadeiro tesouro, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E é o Espírito Santo de Deus que restaura. E Ele quer te restaurar nessa manhã. Ele quer restaurar vidas aqui, porque o tema é esse. Se não fosse esse, Ele não tinha dado a direção para a liderança desse ministério. Aleluia. Então, é manhã de restauração. É manhã de restauração. Aleluia. Como eu falei, a palavra de Deus, Isaías 55:11, fala que a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela cumpre com o seu propósito. Aleluia. Então a palavra de Deus está sendo pregada e ela vai cumprir o propósito no seu coração. Ela vai cumprir com o propósito dela na sua vida nessa manhã. Ela vai cumprir com o propósito até de quem não está aqui. Porque tem familiar aqui representando essas vidas. E eu tenho certeza que vai orar e vai falar, Senhor, restaura, ouve o meu lamento. Retira meu familiar desse exílio, desse cativeiro. Mães têm autoridades espirituais sobre os filhos. Orem, profetizem, sejam guerreiras de oração. Muitos filhos estão de pé por causa da oração das mães. Pastor Alex é exemplo. Quantos livramentos de overdose? Porque existiu uma mãe orando. Eu lembro que o 6º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele falou, a minha mãe morreu,
Mas as orações desta mulher me acompanham até os dias de hoje. Então, as orações, elas podem ter um efeito eterno. Porque se a tua oração converte teu filho, e ele alcança a salvação, a tua oração teve um efeito eterno, porque ele vai viver eternamente. Está entendendo o mistério? Aleluia. Então Deus tocou em Jeremias, versículo 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Deus quer colocar na sua boca as palavras dele. Deus quer que você seja a boca de Deus. Deus quer te constituir profeta, jovem. Deus quer te constituir profeta para as nações. Toma posse. Não tenha medo. Quando Deus abre a porta, e Deus está abrindo portas hoje aqui nesse lugar, você atravessa essa porta e marcha. Marcha. Porque o general de batalha é quem vai na frente. É ele que vai na frente. É ele que vai pelejando, é ele que vai te usando, é ele que vai conduzindo, é ele que vai te dando livramento, é ele que vai te protegendo, é ele que vai te colocar debaixo das asas dele. E você vai viver muitos milagres, muitos milagres, muitos milagres na tua vida. Aleluia. Conforme eu falei, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Olha o que está escrito aí em Hebreus 4:12. Que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela que julga os pensamentos do homem e as intenções do seu coração. Essa é a palavra de Deus. Jeremias falou, no capítulo 23, versículo 29, que ela é o martelo que esmiuça a penha. Ela tem poder para destruir e para restaurar. Amém? E Deus está querendo, nessa manhã, restaurar. Restaurar através da palavra dEle. Primeiro Ele quer destruir na nossa vida, no nosso coração, aquilo que não serve, aquilo que não presta, aquilo que impede o nosso progresso espiritual, aquilo que impede o nosso avanço. Certa vez perguntaram para aquele artista Michelangelo, o mesmo que desenhou na Capela Sistina, lá no Vaticano, no templo romanista, as 2 mãozinhas assim, não sei quem já viu. Então ele fazia esculturas, e certa vez perguntaram para Michelangelo: como você faz tão belas esculturas? E ele respondeu: eu apenas tiro do bloco aquilo que não serve. Então Deus quer que nós retiremos do bloco da nossa vida aquilo que não serve. Você quer ser uma bela escultura nas mãos de Deus? Retira do bloco o que não presta, o que não serve, o que cria separação entre você e Deus, e você sabe o que é. Muitos jovens querem namorar, não é, pastor? Quer namorar antes do tempo, quer. E fica uma conversaiada daqui para lá, não é? Eu tenho filha adolescente em casa, já tenho prevenido ela. Tu vigia, que tu vai beijar é a Bíblia e vai namorar é meu cinto. Eu sou ciumento. E ela regala os olhos, sabe? E eu falo para ela, ó, quem fala a verdade não merece castigo, mas ela está ali morrendo de medo do castigo, né? Ah, meu Deus, que pai brabo que eu fui arrumar. Glória a Deus. Muitos não têm pais para repreender, não é? Para ensinar, para exortar. Isso é sinal de zelo, de cuidado. Então, tudo tem que ser na presença de Deus. Lá no centro de recuperação, é como é que chama? O namoro de corte. Quando tem um centro de recuperação misto, homens, alojamento de homens, alojamento de mulheres, então se vem alguém e fala: pastor, quero namorar a fulana. Oh yeah? Ok.
Então é namoro de corte. Como é que é isso, namoro de corte? Você não vai tocar nela. Durante 6 meses, os dois orando. Só em oração. Se Deus confirmar depois de 6 meses, marca o casamento. Aí quem está na carne corre, né? Quem está na carne mete o pé. Opa, diz, pastor, que isso? Está muito duro isso aí, está muito rígido. Mas se for amor de verdade, aguenta. E a intenção é o quê? Né? Crente namora para casar, é coisa séria. Não é ficar, né? Não é isso que o mundo oferece. Não, é algo mais sério. Não é verdade? Gostou? Começar a implantar isso aqui, né? Vai ficar, misericórdia. Aí os meninos ficam doidos, porque você sabe que eles vieram da destruição, né? Tem muita carência, tem ali muita pornografia na mente também, que ainda não houve uma limpeza, enfim. Então aquele papo de quero namorar e tal, mas você sabe. E foi uma solução que nós arrumamos para poder filtrar melhor isso, né? E raros casos de namoro, porque todo mundo desiste. O pessoal começa a focar no tratamento mesmo. Né? Não está ali para namorar, está ali para se tratar. Glória a Deus. Então, o livro de Lamentações, igreja, o tema dessa conferência, ele me chamou a atenção em 3 coisas. Em primeiro lugar, a destruição e o exílio foram consequências do pecado. Consequências do pecado. Aquele jovem que eu falei no começo, estava no quarto, estava ali, em depressão, parou de ir na igreja, né, se desviou dos caminhos do Senhor. Depois, mais na frente, eu vim saber que tinha droga também no meio. Enfim, tinha festa, já tinha ocorrido acidente de carro, já tinha sido preso, enfim. Aquele quadro de depressão, vontade de suicídio, de se matar, aquilo já era um final, né? Um final, mas houve um processo. Obrigado, pastor. Houve um processo. Então você tem que vigiar, você tem que ter mecanismo para desarmar esses pecados. Melhor coisa que tem é ajoelhar e pedir perdão. Reconhecer, admitir. Né? Dizem que quando você ajoelha, o diabo corre, não é verdade? Porque o diabo perde quando você está de joelho, não é quando você está de pé. Porque ele sabe que quando você está de joelho, quem vai agir não é você, é Deus na tua vida. Então você se ajoelha e fala, Senhor, me arrependo, retira esse pecado da minha vida, retira. Eu estou falando aqui de vários tipos de pecado. Existe, Paulo, quando ele elencou em Gálatas 5:19, as obras da carne, ele fez questão de elencar ali, de listar ali, pecados morais e pecados da alma. Porque existiam naquela época os religiosos que gostavam de apontar o dedo e falar, ali está um adúltero, ali está um ladrão, e etc., mas cheios de pecado na alma deles. Então Paulo ele fez questão de elencar não só a prostituição, a lascívia, mas também a inveja, a cobiça, coisa que o homem não vê, mas Deus vê, que está dentro de nós, dentro do ser humano. Então o que nós temos que fazer? Senhor, restaura, eu não quero isso dentro de mim, eu não quero, limpa a minha alma, se possível for, quebra e faz de novo, porque eu não quero que haja separação entre nós, Senhor. Eu não quero ir para o exílio, eu não quero ir para a depressão, eu não quero ir para a prostituição, eu não quero, Senhor, ser igual a esses jovens do mundo. Eu não quero fazer o que eles fazem, eu quero sim fazer a diferença. Eu quero ser diferente, eu quero ser como Jeremias, eu quero ser boca de Deus. Eu sei que Tu me escolheu, Senhor, ainda que eu ache que eu não tenho condições, mas, Senhor, ser comigo. Trabalha na minha vida. Trabalha na minha vida para que o Teu plano se cumpra. Aquilo que Tu começou venha a ser completado na minha vida. Aleluia. Glórias a Deus. Em segundo lugar, que eu percebi nesse livro de Lamentações, é que havia um sentimento de angústia, um sentimento de abandono daquele
povo. Mas eles só reconheceram a necessidade de incluir aquele que reina para sempre depois da queda. Versículo 19, do capítulo 5 de Lamentações. Diz assim: Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Aqui nesse lamento, eles estavam reconhecendo a soberania de Deus, mas precisou haver uma queda. Igreja, não precisa chegar ao ponto de um exílio, de uma queda, mas ainda que você já esteja nesse processo, nessa angústia, nesse sentimento de abandono, de exílio, de sofrimento, de solidão, você sabe onde o seu calo aperta? Então que haja um lamento santo, que haja um lamento que suba aos ouvidos de Deus, para que haja uma restauração, para que você volte para a terra prometida, para que você volte para Jerusalém, para que você volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, saiu por causa do pecado. Está entendendo? Então que haja um lamento. Eu quero orar ao final, e que essa oração venha subir, que esse lamento venha fazer com que haja uma restauração, venha fazer com que as coisas que estão fora do lugar retornem para o seu devido lugar. Amém? Isso é através da sua fé, do seu quebrantamento. É você e Deus. O véu foi rasgado, você tem acesso direto ao Pai. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. O profeta Jeremias disse em Jeremias 33:3, clama a mim, foi uma carta que ele mandou para os exilados, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. A igreja está tomando posse, pastor? Eu não estou ouvindo um glória a Deus aqui nessa manhã. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? O Senhor. Clama ao Senhor. Ele quer te dar resposta. Ele quer vir no teu auxílio, Ele quer vir ao teu encontro, Ele é o teu socorro, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Diz a palavra de Deus, Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É Ele que pode mudar a história da tua vida, é Ele que pode restaurar a tua vida, aleluia, da tua família, da tua parentela, aquilo que você tem orado, aquilo que tem te angustiado, aquilo que tem feito você se sentir exilado muitas das vezes. Às vezes você sofre sozinho, calado, tem medo de compartilhar. Hoje você vai compartilhar com Deus. Às vezes você sofre calado, sozinho, tem medo de compartilhar, estou repetindo, porque é de Deus para você que está aqui. Ele sabe quem é, eu não sei. Hoje você vai compartilhar com Ele. Aleluia. E Ele vai te curar. Ele vai tocar em você, como tocou em Jeremias. Ele tocou em Jeremias, Ele quer tocar em você. Ele me tocou quando eu estava ali ouvindo os louvores, profundamente. Eu falei, obrigado, Senhor. Eu precisava do teu colo, tanto trabalho, tanta correria, tanta dificuldade. Obrigado por um momento tão especial quanto esse. E Ele quer te colocar no colo também. Ele quer te abraçar. Ele quer demonstrar o amor dele por você nessa manhã. Aleluia. E terceira coisa que eu percebi no livro de Lamentações é que o Senhor ainda é um Deus de misericórdia e de fidelidade.
E você pode ver isso no capítulo 3, versículo 21. Quando o autor diz: quero trazer à memória só aquilo que me traz esperança. Aleluia. Vê o versículo 22. Do 22 em diante, diz assim, até o 36, diz assim, ó. As misericórdias, não vou ler até o 36, amém, vamos em frente, go ahead. As misericórdias, está acompanhando aí, igreja? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se o solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se da afronta, o Senhor não te rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos do homem. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor? É um Deus misericordioso. É um Deus que não se esquece de você. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Aleluia. E essa é a causa de não termos sido consumidos. As misericórdias do Senhor. Porque lá em Romanos 3,10, a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Todos carecem, todos necessitam da misericórdia de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembrei de uma outra história, de uma menina, que aos 16 anos, resolveu sair de casa. Jovem, adolescente, queria conquistar o mundo, queria sair na aventura, e eu posso, eu faço, eu aconteço. O problema do jovem é que ele acha que a morte nunca vai chegar, porque ele está no início da vida. Então, por causa dessa falsa sensação, ele coloca a vida em risco, por diversas vezes. Se acha super-homem, que nada vai acontecer, e que não tem problema, no stress, no problem, e vai fazendo, não é? E daqui a pouco ele começa a se dar mal, e começa a vir as consequências, e aí fica difícil de recuar. Gostou? I'm learning English, man. Eu estou aprendendo. I never speak English before. Yeah. I've been here for 2 years. So good, right? Yeah. Ok, eu tenho humildade para reconhecer. I speak English, but not very well. Então essa menina saiu e sumiu. E ficou anos longe de casa. Anos longe de casa. E o pai dela veio a falecer, ela nem teve notícia que o pai havia morrido. E a mãe teve um despertar, uma ideia, e essa menina se desviou também da igreja e tal, e a mãe começou a colar cartazes nas ruas, anos e anos depois, mas não com a foto da menina, mas com a foto dela mesma, dizendo: minha filha, volta para casa, com telefone, com endereço. E essa menina estava num bar, essa menina se envolveu em prostituição, ela se envolveu em tudo que não serve, tudo que não presta. O pecado colocou ela num exílio, numa solidão, num sofrimento. E quando ela viu aquela fotografia, a mãe já com os cabelos brancos na foto, mas
com o mesmo olhar penetrante, com o mesmo olhar amável, com o mesmo olhar receptivo, ela foi para casa. E quando ela chegou em casa, ela viu a porta aberta. E ela, meu Deus, vão roubar a casa da minha mãe. Ela deixou a porta aberta. O ladrão pode entrar aqui. Devia ser lá no Rio de Janeiro, né? Aqui você deixa a porta aberta. Lá no Brasil não deixa não. Então, ela entrou correndo e se abraçaram e choraram. Mãe, você deixou a porta aberta. Poderia ter entrado um ladrão. Ela falou, minha filha, essa porta está aberta desde o primeiro dia que você saiu daqui. Ela nunca perdeu a esperança de reencontrar aquela filha. Deus nunca perde a esperança de ter um reencontro conosco, quando nós viramos as costas para Ele. Eu não sei se tem alguém aqui nessa manhã que precisa de um conserto, uma reconciliação, sabe, de se voltar para Ele, ainda que, às vezes nós pensamos, não, eu já estou, mas às vezes existem algumas coisas ainda que precisam de restauração, e talvez não seja 100% da sua vida, mas algumas áreas precisam dessa restauração. Então a porta está aberta. A porta de Deus está aberta nessa manhã, para você receber um abraço, para que haja um conserto, para que haja uma restauração, para que Ele opere um milagre. A palavra de Deus, como eu disse, é um martelo que esmiuça a penha. Ele serve tanto para destruir, mas para restaurar. E nessa manhã Deus quer destruir aquilo que não serve e restaurar na tua vida aquilo que foi perdido. Aquilo que foi perdido. Aquilo que foi deixado para trás. Aleluia. Está entendendo o que Deus está falando com você nessa manhã? Aleluia. Ele verdadeiramente está nesse lugar. Eu já vou terminar. Amém. Já vou terminar. Mas antes eu preciso falar ainda algumas coisas. Vou ser breve, não vou demorar. Quando Jesus estava na cruz, porque Lamentações também aponta para o Novo Testamento, aponta para Cristo. Quando Jesus estava na cruz, lá em Mateus 27, 46, diz assim: por volta da hora 9, clamou em alta voz Jesus, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Aqui Jesus estava em exílio também, porque Jesus aqui ele estava sofrendo por conta da expiação substitutiva do pecado do seu povo. O meu pecado, o seu pecado estava sobre ele naquela hora. E que comunhão tem luz com trevas? Deus não tem comunhão com o pecado. Então naquela hora realmente ele estava só, por causa do pecado de todos. E houve ali um lamento, e houve ali uma angústia, e houve ali um Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? E tem situações na nossa vida que nós também nos encontramos assim, perguntando: Deus meu, por que me desamparastes? Como que um lamento, como que uma angústia, um grito de abandono, um grito de abandono. Você quer dar um grito de abandono nessa manhã, um grito santo. Ele vai vir ao teu encontro, ele vai vir na tua direção.
Aleluia. Ele restaurou. O profeta Jeremias profetizou antes do exílio. Jeremias 29, 11. Ele falou assim: porque eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa é a voz de Deus para a tua vida nessa manhã. Em outras versões diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, para vos dar um futuro e uma esperança. Um futuro e uma esperança. Em outras palavras, ele está falando: eu estou no controle. É propósito meu. Confia em mim. Eu tenho ouvido o seu lamento, eu tenho ouvido o seu choro, a sua angústia. Meus ouvidos não estão tapados para que eu não possa ouvir, nem minha mão está encolhida para que eu não possa estender. Eu quero te tocar nessa manhã, como eu toquei no Jeremias. Eu te escolhi ainda que tu fosse formado no ventre da tua mãe. Oh, ricanta lá, bachuri, anda lá. Manaia, oh, canturi, quebi, andarácias. Tiomenecaias. Ouve o nosso lamento nessa manhã, Senhor. Há lamentos de alma aqui nesse lugar, Senhor. Angústia, solidão, exílio. Livra-nos desse cativeiro. Oh, muitos ainda querem se esconder. É hora de tirar máscara, orgulho, vaidade. Ele está aqui nesse lugar. Desde a hora que eu cheguei aqui, ele já estava nos louvores. Quando o Senhor nos visita, a gente não consegue nem ficar de pé, igreja. Tamanho é o seu poder, a sua glória nos enchendo. Vamos orar. Se você quiser vir aqui na frente, ora. Se você quiser ficar aí no seu lugar, se você quiser vir aqui na frente, se você quiser se ajoelhar, eu quero falar uma coisa para você. Ele quer tocar na tua vida. Eu vou orar contigo. Ai, Jesus, tu és maravilhoso. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado pela tua presença na vida dos líderes desse ministério, desses pastores. Alarga as estacas da tenda da Assembleia de Deus da Visão Mundial. Obrigado pela compaixão, pelo amor. Aqueles que estão na África, aqueles que estão perdidos nas drogas. Obrigado, Senhor, pela visão que tu coloca aqui nesse lugar, nessa terra. Eu quero profetizar que esse ministério, essa terra é uma terra de milagres. E muitos conhecerão esse lugar, essa terra, pelos teus sinais, Jesus. Oh, através da vida desses homens de Deus que aqui estão. Pastor Alex, Pastor Sinésio, Pastor Luiz, Pastor Nilson, os pastores auxiliares, os obreiros, os jovens. Oh Deus, que toda a igreja seja cheia da tua glória, todo o ministério. Restaura, Senhor. É tempo de restauração. Oh, ricanta lá, bachurianda lá, manaia. Oh, canturiquebe andarácias. Tiomenecaias. Vem à frente, igreja. Vem à frente. Vamos orar. Deus vai te tocar aqui, ó.
É nessa posição de humilhação diante de Deus é que Ele opera. Tem horas que Deus fala pra gente assim: ajoelha. A porta do céu é desse tamanho. A porta do céu é desse tamanho. Para entrar tem que entrar de joelho. Não entra em pé, não entra erguido, não entra com vaidade, não entra. Não há um justo sequer, todos necessitam de restauração, de mudança, da presença de Deus. Obrigado, Jesus. Mais nada. Por aqui acabou. Oh, aleluia. Nós vamos orar. Nós vamos orar pela vida de vocês que estão aqui. Vamos orar para que haja restauração, para que você, jovem, seja profeta das nações, faça a diferença, para que você se fortaleça, para que as tentações do pecado não te alcancem. Nós vamos orar para que a sua família seja restaurada, para que o teu filho que está nas drogas, tu nem sabe, às vezes está querendo se suicidar, e você passa a mão na cabeça dele e acha que está tudo bem, não está. Foi falado aqui de suicídio, foi falado aqui de droga, foi falado aqui de um monte de coisas. Deus está falando. Quando eu estava viciado em cocaína, o pastor falava: quem quer oração para dor de dente? Eu estava aqui, ó. Meu problema era cocaína, mas eu estava aqui, ó. Não era dor de dente, mas era aqui. Eu estava aqui ajoelhado, clamando: Senhor, me liberta, senão eu morro. Senhor, me liberta, senão eu morro. Está tendo problema com a filha de relacionamento? Vem aqui orar. O Espírito Santo de Deus quebranta ela. O Espírito Santo de Deus quebranta, muda, restaura. Ah, meu marido, ele é tão grosso, é um cavalo, só falta me bater. E você fica calada, e você não se lamenta com Deus, e você não busca em Deus o quebrantamento desse homem. É mais fácil falar: você parar. A fuga é a primeira coisa que vem. São tantos os problemas. Não tem que fugir do problema. Você tem que apresentar o seu problema para Deus. Vamos orar, pastores. Aleluia. Tem alguém aqui nessa manhã que ainda não teve um encontro com Jesus, que tem vontade de fazer nessa hora e falar assim: eu quero esse Deus, eu quero o Deus de Jeremias, eu quero o Deus de Isaías, eu quero o Deus. Eu tenho visto o que Deus tem feito na vida dos meus amigos que estão aqui. Eu fui convidado nessa manhã. Alguém aqui ainda não teve um encontro com Deus, não aceitou? Você pode fazer isso agora. Basta você levantar a sua mão no seu lugar. Não sei, tem algum visitante aqui? Pode fazer aí no seu lugar. Pode aceitar Jesus no seu lugar. Basta você levantar a mão. Coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Faz a sua oração: eu quero entregar a minha vida nas suas mãos. Depois você procura o pastor Sinésio. Depois você procura o pastor Sinésio.
orar, pastores, por ele. He's faithful to the end. He's faithful to my heart. He's faithful to the end. He's faithful to the end. He's faithful to my heart. He's faithful to the end. Will you come and marry me? He's faithful to the end. He's faithful to my heart. He's faithful to the end. Will you come and marry me? He's faithful to the end. He's faithful to my heart. He's faithful to the end. Will you come and marry me? Glory to the righteous one. Glory to the So, yeah, 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 yeah. You're faithful to my heart, Lord. He's faithful to the end. He's faithful to my heart. He's faithful to the end. Oh, glory. Yeah, 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 yeah. He's faithful to the end. He's faithful to my heart. He's faithful to the end. Will you come and marry me?
He's faithful to the end. He's faithful to my heart. He's faithful to the end. Will come and marry me. Aleluia. Glory to the righteous Doa, Pai. one. Yeah, glory.